Opa, e aí, salve, salve, beleza? Tudo certo com vocês? Galera, eu tô chegando na área para falar sobre algo que aconteceria mais cedo ou mais tarde e a cronologia dos fatos que levaram à decisão da saída de Wagner Mancini do Grêmio. Mas antes, vem aqui no canto da tela para se inscrever no canal, deixa um comentário aqui embaixo, curtiu, dá o joinha, isso ajuda bastante, impulsiona o vídeo, divulga mais o canal e também ativa o sininho para que o YouTube te avise de conteúdo novo por aqui. Eu tenho postado desde o jogo contra o São José, após a partida, e muitos torcedores do Grêmio até diziam que era uma espécie de campanha, mas eram algumas informações que eu tinha recebido após esse jogo. A partir do desempenho do Grêmio, naquela que foi a primeira partida do time titular do Tricolor, o técnico Wagner Mancini começou a ser muito criticado por pessoas próximas ao presidente Romildo Bolzan. Pessoas estas que não se limitaram apenas às críticas, acabaram cobrando do presidente do Grêmio uma posição de já começar a, quem sabe, avaliar novos nomes no mercado, porque os mesmos entenderam que, como o grupo não mudou tanto assim, boa parte dos jogadores já estavam no Grêmio e o Wagner Mancini já era o treinador tricolor, acreditava-se que algo diferente já pudesse ser visto no time, mesmo levando em consideração ser o primeiro jogo do time principal na temporada. Pois a coisa foi acontecendo, a pressão continuou. E aí veio a mudança de posição do técnico Wagner Mancini, que aí passou a fazer avaliações, reprovando algumas situações do time do Grêmio, inclusive falando individualmente sobre alguns jogadores. E aí houve um outro problema, porque a pressão já era grande para o pedido de uma tomada de decisão da direção do Grêmio em rescindir o contrato com Wagner Mancini. E ao fato de ter citado Thiago Santos e Lucas Silva, depois eu até recebi a informação que isso acabou não caindo bem junto ao grupo de jogadores. Eu não estou querendo dizer aqui que foi uma insatisfação dos citados, mas alguns líderes conversaram com o técnico do Grêmio, demonstrando que não seria uma atitude aceitável expor os dois jogadores, como de fato acabou acontecendo após o jogo contra o Guarani de Bagé. Bom, o que aconteceu? O técnico Wagner Mancini, quando foi questionado um jogo depois sobre a questão que foi a partida contra o Aimoré, dos volantes do Grêmio, o Thiago Santos e o Lucas Silva, na verdade, a pergunta até não era endereçada aos dois, mas ela tinha alguma relação a esses dois jogadores que tinham sido abertamente criticados pelo treinador. O Wagner Mancini, por uma decisão própria, fez questão de antecipar que os dois jogadores seriam titulares do time do Grêmio, como acabou acontecendo na partida contra o Juventude. Pois bem, isso fez com que o Wagner Mancini refletisse sobre o que ele havia declarado e a própria colocação de alguns jogadores junto a ele pela exposição dos atletas. E o Mancini, na ocasião, fez questão de dizer que Thiago Santos e Lucas Silva seriam titulares. O Grêmio não vinha apresentando um futebol de organização. Este é o conceito interno do Grêmio. Ontem o Wagner Mancini, após o empate com o Juventude, ressaltou algumas evoluções no time, evoluções que ficaram muito mais a cargo do treinador, porque estas mesmas pessoas que pressionaram o presidente Romildo Bolzan Júnior para a
saída de Wagner Mancini, a busca por um novo profissional, entendiam que a própria melhora do Grêmio dita pelo treinador se passava por algumas evoluções de jogadores individualmente falando ou de atletas que depois entravam no decorrer dos jogos e que apresentavam esta melhora, não a título, repito, de organização, mas em termos de capacidade individual, como por exemplo Nicolas. Foram várias as vezes que eu disse aqui que era preciso aguardar que este seria o lateral esquerdo titular do Grêmio, porque foi uma peça trazida pelo atual treinador. Pois bem, a própria entrevista do Wagner Mancini ontem, admitindo que o time precisava corrigir algumas situações, melhorar alguns pontos, mas destacando uma certa evolução, mas principalmente o comportamento do torcedor, que ajudou o time até o apito final do Daniel Bins, que foi o árbitro do jogo e que depois vaiou o treinador. Aliás, até cometeu uma injustiça ao já criticar o Wagner Mancini quando o Ferreira saiu, e se viu que o Ferreira saiu por uma lesão, ele teve um problema no decorrer do jogo. Eu até transmiti esta partida pela Rádio ABC e na ocasião eu disse, olha, acho que é o Ferreira que vai sair porque o jogador está sentindo alguma coisa. Minutos antes ele já havia caminhado com uma certa dificuldade, mas aí como há uma crítica muito pesada e havia uma crítica muito pesada em relação ao rendimento do Grêmio e ao trabalho do técnico Wagner Mancini, ali houve uma cobrança do torcedor. E após o jogo, ele acabou sendo o alvo. E uma atitude ontem, ela ficou evidente quando dá entrevista do vice-presidente de futebol, Denis Abraão. Notou-se um Denis muito abatido com o ambiente que havia se criado, de uma pressão do torcedor em cima do trabalho do treinador, que é um profissional de confiança do Denis Abraão. Bom, e agora? Quem será o técnico? Muitos nomes já começam a aparecer na pauta. Roger Machado, há uma corrente que defende o Lisca, alguns querem a volta do Renato. Não acredito que o Renato volte, mesmo que ele tenha dado uma entrevista recentemente à Rádio Gaúcha, em que disse não haver nenhum tipo de problema com dirigentes do Grêmio, e a gente sabe que teve, principalmente com Carlos Amodeu, mas aquela entrevista de Cláudio Oderich, melhor dizendo, acabou atrapalhando a continuidade do Renato, mas o Renato meio que deu um basta nesse tipo de situação para que alguns até pudessem entender que ele estivesse preparando o terreno para voltar. Sai Wagner Mancini, não é mais técnico do Grêmio. Mas aí tem um outro detalhe, e muitos se perguntam como fica a questão da composição do departamento de futebol. Por quê? Porque poderia ocorrer uma mudança. E essa mudança seria o jogo contra o Mirassol na Copa do Brasil. Este até poderia ser o dia D do Grêmio se o Grêmio tivesse vencido, por exemplo, o Juventude. Porque se o Grêmio fosse eliminado da Copa do Brasil, ali existia a possibilidade da saída de Wagner Mancini, de Denis Abraão, de Sérgio Vasquez do departamento de futebol. Agora sai Mancini, mas o departamento de futebol do Grêmio segue no comando do vestiário tricolor. Agora é o Grêmio buscar o nome do novo treinador. Uma situação que começa a ser trabalhada no decorrer do dia de hoje. Não há ainda uma previsão inicial de quando o Grêmio pretende já anunciar o novo profissional. Mas o fato principal é que realmente o ambiente interno do Grêmio, a pressão era muito grande já desde o primeiro jogo contra o São José, e eu alertava aqui no canal, ela aumentou e acabou gerando a saída do treinador, tá certo? Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber também, na tua opinião, quem seria o nome ideal para assumir o comando técnico do Grêmio. Vem aqui no canto da tela, te inscreve, dá o joinha, isso ajuda bastante, também ativa o sininho pro YouTube poder te avisar de vídeo novo por aqui, tá certo? Fui!